Tudo bem com você? Que bom, glória a Deus por isso. A meditação de hoje eu quero falar sobre o consolo de Deus. Quando nós estamos lutando e situações que aparecem nos fazem lutar, é óbvio que nós sentiremos também o nosso espírito, a nossa alma cansado. E é por isso que a palavra do Senhor traz o consolo. E a manifestação de Deus e o desejo de Deus que sejamos consolados. 1 Tessalonicenses 5, do 9 até o 11 diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então, aqui já observamos uma palavra de consolo do Senhor, dizendo que nós não estamos destinados à ira. E se você ler todo o contexto, ele está falando da vinda do Senhor. A questão aqui é que o Senhor diz que não nos destinou para a ira. Então essa é uma palavra de consolo tanto do ponto de vista espiritual quanto do ponto de vista natural, porque as pessoas hoje olham para as situações, olham para as notícias, os acontecimentos, catástrofes e tudo mais, e acabam ficando atemorizada por isso. E a palavra do Senhor está cheia de palavras de consolo, como essa próxima que eu quero ler aqui para você, que está em Romanos 15, 4 e 5, veja só. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, ou seja, para o cristão, tudo, desde o Gênesis até o Apocalipse, o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Note o que ele vai continuar dizendo: para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Paciência e consolação das Escrituras. Não é do remédio A, não é do remédio B, não é de fazer uma viagem para não sei aonde. Não é uma série de coisas que muitas vezes as pessoas trocam, ao invés de buscar consolação nas Escrituras, como aqui diz, a consolação e a paciência, ficam procurando subterfúgio, ficam procurando alguma alternativa para ter essa consolação. Para nós termos uma ideia, Deus é o Deus da consolação, e no versículo 5 aqui nós vamos ver isso, porque tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Aí no 5 ele vai dizer assim: ora, o Deus da paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. O Deus da paciência e da consolação está dizendo que nós temos que procurar paciência e consolação nas Escrituras. Se a orientação do Senhor é que nas Escrituras encontramos paciência e consolação, obviamente não encontraremos paciência e consolação fora das Escrituras. Não no sentido pleno da palavra, da aplicabilidade da palavra, da totalidade da palavra. Não tem coisa mais gostosa do que ser consolado. Quando nós vemos Deus se manifestando a Israel, ele sempre se manifesta, já falamos isso aqui, como o Elohim, o El Shaddai, El Elyon, El Roi, sempre Deus, Deus, aquele Deus. Para a igreja, como que ele se manifestou, como que ele se apresentou? Pai, Pai. A todo momento você vê Deus se dirigindo à igreja como o Pai. Esse Pai que quer nos consolar. Esse Pai que traz consolo, traz paciência. Você veja que sempre o consolo e a paciência está andando de mãos dadas. Por quê? Porque para você ser consolado tem que ser paciente. Então, embora seja em situações manifestas nesse mundo, aí quando nós estamos a cada dia vendo pelas notícias, pelos telejornais, vamos colocar tudo isso num pacote só, situações catastróficas. E às vezes as pessoas ficam com receio, medo de perder o emprego, medo de não ter sustento, medo de não conseguir pagar o que precisa pagar. Podem afetar a vida da pessoa. Mas a palavra do Senhor está dizendo: procure nas Escrituras a paciência e a consolação. Procure nas Escrituras. Por quê? Porque a paciência e a consolação
vem de um Deus. Ele diz aqui, ora o Deus da paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Então Deus dá paciência e consolação. Eu pergunto nesse momento, você está precisando de consolação? Lógico que todos nós estamos, mas aonde você está procurando essa consolação? Às vezes as pessoas procuram um consolo na bebida, nas drogas. E droga aqui eu não quero dizer só essas drogas que é considerada letais, né, e proibidas. Droga é qualquer tipo de medicamento. E as pessoas muitas vezes se lançam mão, né, ao invés de pegar, ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus, encher-se da palavra. É mais fácil tomar aí um comprimido para dormir, outro para despertar e por aí vai. Mas a palavra do Senhor está nos desafiando a buscar, né, a paciência, a consolação nas Escrituras em Cristo Jesus, o Deus da consolação. Ele se manifesta como Deus da consolação. Por que será? Porque ele sabia que o homem precisa de consolação. O homem precisa de consolo. Isso faz bem, isso traz saúde para o espírito, saúde para a alma e com um reflexo direto no corpo. Pessoa atormentada, uma pessoa que não é consolada, facilmente ela terá problemas estomacais e outros distúrbios mais, né? Problemas de coração e tudo mais. Isso em função de quê? Em função de viver uma vida atribulada, ou seja, uma vida atribulada é ao contrário de uma vida consolada. E Deus tem uma proposta de vida consolada, ainda que situações estejam, né, se apresentando dia após dia em nosso viver. Um outro texto que eu quero ler para você, 2 Coríntios, né, no primeiro capítulo, do versículo 3 em diante, diz assim: bendito seja o Deus e Pai, olha aqui, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Toda consolação. Você quer buscar consolo? Busque direto na fonte, aonde se encontra toda a consolação. E ele continua dizendo assim: que nos consola em toda a nossa tribulação. Note que Deus não está, né, nos eximindo de passarmos por tribulação. Pelo contrário, Ele está dizendo aqui, né, que Ele nos consola em toda tribulação, ou seja, toda tribulação. Somos atribulados, né? Então, angustiado, atribulado, são situações que permeiam nossa vida. Eles que nos consolam em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Olha a responsabilidade que Deus está chamando para... O Pai está chamando para si, né? Eu quero te consolar para que você tenha, né, subsídio para consolar a outra em que necessita. Olha que maravilha de palavra. Precisamos, né, aprender essa sistemática de nos deliciarmos no Senhor, de nos descansarmos no Senhor para sermos consolados por Ele, para que possamos consolar a outro. E você já viu como é que funciona a coisa? Às vezes a pessoa chega, né, e fala: olha, eu estou passando por uma situação assim, uma situação assada, e o que é que nós temos para oferecer para essa pessoa? Nós vamos pegar o viés do mundo e falar: olha, mas é assim, você toma, né, esse medicamento, porque isso aí vai fazer você relaxar e etc e tal, ou nós trazemos o consolo que ele vem diretamente do Espírito, passa pela alma e invade todo o corpo. Esse é o consolo que Deus, né, tem para a igreja e para manifestar através da igreja a outros. Então aqui nesse texto é tremendo, porque ele diz assim, porque no 5 diz assim, né, 2 Coríntios 1:5, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Veja que a consolação é algo que está, né, na agenda de Deus a todo dia para nós, para com a sua igreja, para com o seu povo. E isso é tremendo, saber que Deus se importa conosco. Se Ele diz que nós precisamos de consolo, é porque Ele olha para nós e sabe que situações aflitivas podem, né, tentar nos derrubar, tentar impedir a nossa marcha avante, o nosso avançar, a nossa vitória. E infelizmente nós vemos pessoas, né, pessoas que vão se entregando, pessoas que vão desistindo, pessoas que vão se anulando por conta de situações aflitivas que se levantaram, e a pessoa simplesmente acaba
parando, né? Não quer saber mais de nada. E o Senhor tem uma palavra de consolo, né? O Pai tem uma palavra de consolo para todos nós. Tem mais um texto que eu queria ler para você. Diz assim a palavra em 2 Tessalonicenses 2, 16 e 17. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, olha só, Deus e Pai, o Senhor faz questão de frisar isso, né? Deus e Pai, por isso que Ele é o dono, vamos assim dizer, de todo o consolo, e Ele pode liberar esse consolo a todo filho, toda filha que se achega a Ele dizendo, Pai, eu preciso ser consolada pelo Senhor. E o Senhor está se manifestando como Pai para dizer, é bem isso mesmo. Por isso que eu faço questão de dizer, Deus é Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Você parou para pensar nisso? Que a consolação é eterna? Ela não para? Ela não tem prazo de validade? Está aqui, ó. Em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Para quê? Para, né, console os vossos corações e vos confirme em toda boa palavra e obra. Você veja que a consolação, ela está permeando, né? A consolação, ela está andando de mãos dadas em toda a palavra, toda a obra. Então, quando nós olhamos para as situações, né, por mais aflitivas que elas possam parecer, nós não devemos esquecer nunca de que a consolação está presente. Até para imaginar que a consolação seja uma pessoa, né? Seja uma personalidade. Então, você precisando de consolação, você chama por ela, porque o Pai faz questão de que ela se manifeste na nossa vida, no nosso viver. Então, se você estiver passando aí por uma situação aflitiva, uma situação que do ponto de vista humano é praticamente, né, quase que impossível de se resolver, seja ela qual for a situação, saiba que a consolação do Senhor se faz presente, se assim nós o requisitarmos, né? Se nós a requisitarmos, ela se faz presente em nossa vida. Por quê? Ela já é existente, ela é eterna aqui. A palavra confirmou, ela é eterna. E o que é que nós estamos fazendo com isso? O que é que nós estamos lançando mão disso? São situações que estão na palavra e muitas vezes nós não desfrutamos porque nós não atentamos para isso. Aqui está a palavra dizendo sobre o consolo de Deus, sobre a minha vida, sobre a tua vida. Esse consolo, ele vem primeiro no espírito, ele, né, transborda para a alma e ele transborda para o nosso corpo. Se alguém chegasse e falar, ó, eu tenho aqui um remédio que é um remédio que ele vai tratar o teu espírito, a tua alma e o teu corpo, e ele vai trazer o mesmo benefício nessas 3 dimensões da tua vida. O que você faria? Certamente você faria, eu quero esse remédio. Pois é. O Senhor tem esse remédio. Esse remédio chama-se consolação e ela está à disposição de todo filho e de toda filha de Deus. Não somente para nós, mas como diz a palavra, nos instrui a palavra para que possamos ser consolados e também consolarmos a outros. Sabe o que eu vejo aqui? É aquilo que a igreja, o papel da igreja, né? A igreja precisa ser consolada para depois estender essa consolação aos outros. Ninguém dá o que não tem. Então eu preciso, né, receber essa consolação em minha vida para que essa consolação se torne efetiva em minha vida e aí sim eu posso consolar aos outros, né? E esse é o papel da igreja. Então não vamos, né, abrir mão desta consolação. Dependente do que esteja acontecendo, né? A palavra do Senhor já mostra que no fim dos tempos seriam tempos difíceis, isso aí não é novidade para ninguém dos filhos de Deus, né? Todo filho de Deus, toda filha de Deus já tem consciência disso, mas não devemos esquecer de que a consolação se faz presente, porque a consolação é o próprio Deus, conforme nós vemos ali em Romanos. A consolação é o próprio Deus, a paciência é o próprio Deus. Então, nós tendo Deus em nossa vida, nós temos a consolação, a paciência, o amor, a alegria, a paz, o refrigério, né? Temos ali o conselheiro, né, aquele que nos conselha, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, aquele que nos dá paz e que excede a todo o nosso entendimento. Queria que você meditasse um pouco nessa palavra e desse uma atenção especial a essa consolação, porque certamente parece que ela está ficando meio que de lado. Embora ela esteja na palavra de Deus, ela está ficando de lado em muitas vidas por conta de que as pessoas estão colocando, né, outras alternativas
naquilo que só Deus pode resolver de verdade e de fato. Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus.